gente vai passando uma lista de frequências, tá? Para a gente ter um entender. Esse evento faz parte da disciplina de Sociologia do Esporte. O professor Arthur, está aí no fundão, que é o nosso professor dessa disciplina. Está sendo a segunda disciplina desse curso, que começou em fevereiro, vai até janeiro de 2024. Já fica aqui a propaganda, né, para nossos ilustres convidados, graduados em qualquer área do conhecimento. Se quiserem ainda participar dessa turma, a gente ainda recebe inscrições, porque a gente tem como repor os módulos que passaram de forma alternativa. A ideia desse curso, como se propõe, é aperfeiçoar, participar desse processo de formação continuada dos graduados, tanto em jornalismo, radialismo, quanto de outras áreas do conhecimento que se interessam por jornalismo esportivo. E é um curso inédito em São Luís. Então, a gente está muito esperançoso que essa trajetória se continue com outras edições desse curso e de outras áreas do jornalismo também. Bom, chega de preâmbulos, estou passando a frequência, fique à vontade. Vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Mauro Naves. A gente está se conhecendo agora virtualmente, né? Mas ele teve recentemente em São Luís, no Troféu Mirante. E naquela ocasião, o professor Soares Júnior, também é conhecido de todos vocês, fez esse meio campo e tem sido muito satisfatório o contato com o Mauro. O Mauro vai falar por cerca de 15 a 20 minutos sobre os desafios do jornalismo esportivo na atualidade. E depois ele está nos vendo, e a gente está se vendo mutuamente. A gente abre para rodadas de perguntas até mais ou menos mais 11, máximo 20, por aí. Bem-vindo, Mauro. Muito obrigado mesmo pela sua aventura. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tudo bem, gente? Tudo bom? Opa, show de bola. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Paulo, obrigado aí pelo convite. Um abraço também ao professor Arthur. Bom, gente, olha só, eu não tenho nenhuma palestra formatada, não tenho nada assim direcionado, eu gosto mesmo de bater papo sobre jornalismo, conversar. Então, minha ideia é mais ouvi-los e, na medida do possível, tentar responder as questões que vocês me indagarem. Eu não sei como é que o jornalismo aconteceu na vida de vocês. Na minha foi, não vou dizer por acaso, mas quase, né? Porque na década de 80, eu me formei em estatística na Universidade de Brasília. Meu negócio sempre foram números, pensava até em fazer engenharia, etc. Acabei fazendo estatística e no meio do processo, no meio do curso, fui jogar bola um dia no Clube da Imprensa, lá em Brasília, comecei a conhecer muitos jornalistas, fiquei 2 anos jogando bola só com jornalistas, e a partir dali eles foram me convencendo de que eu deveria fazer jornalismo, e eu achava que era uma praia muito diferente daquela que eu estava acostumado e que eu gostava, que eram números, enfim, a área financeira. Eu estava também com um emprego na área financeira, fiquei 8 anos nisso, mas insistiram tanto lá que eu resolvi fazer um curso à noite, me formei, não fui buscar o diploma, porque eu não me via trabalhando com jornalismo, eu já estava há muito tempo lá nesse outro emprego, numa diretoria financeira lá de um fundo de pensão, e eu gostava muito. E imaginava também que com o mercado financeiro, talvez eu tivesse um futuro financeiro melhor também, não apostava muito no jornalismo, não. Mas, de repente, passados 5 anos, já que eu havia me formado, o goleiro desse time, ele era chefe de reportagem da TV Globo de Brasília, ele me telefonou, uma época final de janeiro, não me esqueço, que eu ia sair de férias, perguntando se eu não queria fazer um teste lá na TV, e eu disse que não queria, não. Ele ficou muito surpreso de eu não querer ir fazer um teste da TV Globo e tal. Falei, não, vocês ganham muito mal, e para ser pobre, eu prefiro tentar aqui no mercado financeiro, não vou tentar no jornalismo, não. Aí brinquei com ele e tal, e ele me insistiu, não, vem cá, fazer um teste. Falei, não dá para sair desse meu emprego, eu tô... Não, pá, vai lá, eu fui lá fazer um teste. Eu ia sair de férias mesmo, fui lá, fiz um teste, fui aprovado, e aí fiquei muito dividido, porque eu gostava muito do que fazia lá, trabalhava o dia inteiro, mas deu aquela vontade, né, de usar o diploma para uma coisa mais séria nessa área e tal. E ele me chamou para fazer jornalismo esportivo. A vaga que ele tinha era para um repórter esportivo.
Só que depois dos meus testes lá, o diretor achou que eu tinha que fazer geral mesmo, não tinha nada que ser esporte. E aí eu resolvi fazer, adequei o horário de trabalho lá com outro emprego e fiquei, durante 2 anos, eu fiquei nos 2 empregos. E os primeiros 6 meses, 1 ano mais ou menos, 1 ano e meio quase, eu fazendo geral, né, que a gente chama de geral. Era buraco de rua, era incêndio, enfim. É o que eu fazia lá. Dificilmente aparecia alguma coisa de esportes para fazer. Até que teve um sábado que aconteceu, por acaso, eu estava de plantão, teve um torneio de tênis lá, e me colocaram para cobrir esse torneio. Eu fui, fiz uma reportagem, e um brasileiro se classificou para a final do dia seguinte. E aí o Jornal Nacional resolveu dar essa matéria. E aí foi o máximo, né? Puxa, nunca um repórter esportivo de Brasília tinha feito uma matéria para o Jornal Nacional. Aí o diretor me chamou e falou, vamos investir em você nessa área esportiva e tal. E eu tinha ido para lá para isso mesmo. E só que, bom, aí, enfim, foi legal, tal, aí eu virei para o esporte. E aí fiz uns 6 meses, mais ou menos, e resolvi sair, porque estava muito cansado. Eu trabalhava de 8 às 2 num, e entrava na Globo às 5 da tarde, teoricamente para sair às 11, ou máximo meia-noite, mas às vezes acontecia, sei lá, uma coisa ou outra, e eu voltava para casa às 4 da manhã, e 8 horas tinha que estar no outro emprego, e com a cabeça boa, tinha com números, dinheiro, que não era meu, era dos outros. Então, achei que ia sair. Por uma coincidência também, por isso que eu falo que às vezes parece acaso, enfim, mudou o meu diretor financeiro lá do outro emprego, e eu passei a não me dar muito bem com ele, em questões que eu tinha que aprovar, e ele pediu uma coisa, e eu, às vezes, não concordava com o que ele queria aplicar o dinheiro, e a gente foi ficando numa situação difícil. Aí eu, por acaso, resolvi sair, foi do outro. Então eu falo que é por acaso. Aí eu me vi como jornalista esportivo na TV, não era uma profissão que eu estava esperando seguir na vida. Então eu mudei radicalmente. Eu cuidava de ações, CDB, RDB, aplicação em bolsa de valores, e aí me vi na beira do campo no dia seguinte falando, agora a sua profissão é essa aqui. Foi uma mudança radical, mas que me trouxe muita alegria. Eu olho hoje para trás, aí, imagino, mais de 30 anos nessa área, muita beirada de campo, muito futebol. Por que muito futebol? Quando a gente começa, você faz matérias de todos os esportes, e é legal, você puxa, fazer matéria de vôlei, de peteca, se precisar, de futebol, enfim, de tênis. Mas eu acho, sim, uma das coisas que eu sempre achei, sempre converso com os alunos, que a gente precisa se especializar. É muito difícil você ser bom em tudo, não dá. São muitas regras, muitos detalhes. E jornalista tem que ter fontes, né? Você precisa ter informação, às vezes privilegiada. E você não vai conseguir ter fontes com jogadores de todas as modalidades, com diretores de todas as modalidades. Então, eu achava que eu tinha mesmo que seguir um caminho. Aí eu fui transferido, convidado para vir para São Paulo, e aqui, no início, aí nos primeiros 2 anos, mais ou menos, fiz reportagens de vários esportes, mas aos poucos eles mesmos perceberam que a minha praia era o futebol. E eu fazia muito bem ao vivo, e comecei a fazer muita transmissão de jogo, e fui ficando cada vez mais um repórter futebolístico do que especificamente um repórter esportivo. Porque aí você vai tendo mais conhecimento com as pessoas que transitam naquela praia, com as regras, com tudo, né? Então, fiz bons amigos em outros esportes, mas foi uma coisa muito rápida, e eu direcionei uma carreira de mais de 30 anos, voltada basicamente para o futebol. Achava, né, quando eu comecei lá atrás, que eu fui estudar, ainda havia muito preconceito com o jornalismo esportivo. Eu me lembro muito bem nas redações dos jornais, quem cobria polícia, quem cobria esporte, parece que era menor do que quem fazia economia, quem fazia jornalismo da própria cidade, às vezes até de fofoca, até coluna social, às vezes era mais valorizada do que aquela turma que estava ali para o esporte.
e cobrir polícia também, ir para a delegacia e dar informação de bandido, também não era muito qualificado. Eu acho que todo jornalismo é igual, né? E em todos eles a gente tem que ter os mesmos princípios de ética e parcialidade, e, por sinal, no esportivo, imparcialidade é algo difícil de se manter, né? Quando você gosta de um time, gosta de um clube, e você tem que escrever a favor ou contra. Eu vejo hoje, né, esses anos todos que eu estou até hoje, agora eu sou comentarista, eu mudei de função, né, eu fui repórter há mais de 30 anos, e aí recebi um convite para ser comentarista. Muda muito, porque antes eu dava apenas uma informação, e procurava, claro, com as fontes, dar essa informação de forma mais precisa, mas jogava a informação e tudo bem. Hoje eu recebo a informação lá no programa, vem de um repórter e eu tenho que comentar. O Sampaio Corrêa contratou o fulano de tal. Isso é bom ou ruim? Antes eu não precisava fazer isso. Porque quando você fala que é bom, metade te elogia, a outra metade, ainda mais com redes sociais hoje, cai de pau em cima, né? Então não tem jeito, não dá para você ficar em cima do muro o tempo todo, e não é esse o nosso papel. Eu sou pago para opinar, para dar a minha opinião, e aí, gente, metade concorda, metade não concorda. Tem gente muito mal educada em rede social também, tem gente muito legal, mas, enfim, opinar é muito diferente. Eu sempre brincava que eu gostava de assistir as matérias do Tino Marcos, que escreve muito bem. Eu tive muitos colegas especialistas em contar histórias, né? Pedro Bassan, Marcos Uchoa, Tino Marcos. E aí eu dizia assim, a diferença minha para eles é o seguinte, que tá passando uma reportagem lá sobre a seleção brasileira do Tino. Nós vamos entrar no mesmo telejornal. Estou lá preparado para entrar ao vivo depois da reportagem. Aí o Tino, com aquele texto maravilhoso, fazia todo mundo até chorar, né? O Neymar começou pobrezinho, coitadinho, lutou, pegou ônibus, fazia isso, olha, até ele chegar nessa situação, saía de casa 5 horas da manhã para estar no treino às 8, sem tomar café e não sei o quê, aquele sofrimento. Hoje ele virou o Neymar, maravilhoso, e tarará, e está fazendo um gol, enfim. No final, terminava a reportagem do Tino, estava quase todo mundo já com lágrimas nos olhos, vendo aquela matéria, e voltava para mim, aí o apresentador, agora vamos ao vivo com o Mauro Naves, lá na Central, no centro de treinamento, onde está a seleção e tal. Boa noite, Mauro. Boa noite. Pois é, o Neymar que vocês viram aí acabou de quebrar o pé e não vai jogar amanhã cedo. Pronto, era a minha notícia, entendeu? Acabava com aquele choro todo, dando uma notícia assim que todo mundo, poxa vida e tal, mas a minha praia era essa, não tinha muita poesia, entendeu? Era hard news mesmo. Mas, enfim, foi desse jeito que eu fui sendo valorizado também lá e consegui ter hoje assim, muito orgulho de tudo que eu fiz e das oportunidades que eu aproveitei. Com isso, com esse tempo, principalmente lá na Globo, eu tive, sei lá, esse dia tem um amigo meu, que por sinal faz aniversário hoje, viajou comigo uns 20 anos, um repórter cinematográfico. Uma vez ele comprou um mapa e queria botar umas rolinhas lá nos países que nós tínhamos viajado. E nós vamos ver que só juntos a gente tinha ido em mais de 50 países. Então é uma oportunidade de cultura diferente, muito lugar bacana que eu conheci. Muitas vezes só fui e voltei também, né? Porque chegava lá, era hotel, estádio, treino, aí todo mundo, nossa, que delícia, hein? Você foi conhecer não sei o quê. Falar, fui. Só conheci o aeroporto, o hospital, o hotel, o centro de treinamento e o estádio. Não, mas lá tem não sei o quê, de não sei o quê, uma paisagem, uma praia assim, tá bom, um dia que eu puder eu vou lá passear, porque dessa vez não deu, não. E, por outro lado, você tem todo um glamour de viajar e tal, de estar perto ali da notícia, enfim, seleção brasileira, um time na Libertadores, uma coisa assim, mas tem o lado familiar, né, que hoje eu, como avô de uma netinha de 3 anos e meio, sou babão mesmo, sou coruja mesmo, porque eu não tive essa oportunidade de acompanhar de perto o crescimento dos filhos. Porque junho, por exemplo, eu faço aniversário em junho, e o meu filho, que hoje tem 22 anos, também faz em junho.
Junho tem Copa do Mundo, junho tem Copa das Confederações, Copa América, Olimpíada, nossa. A única Copa do Mundo diferente foi agora, lá no Catar, porque, em geral, pega junho e julho ali, e eu estava sempre longe, eu acho que tenho umas 2 ou 3 fotos com ele nesses 22 anos no aniversário. Estava sempre telefonando, filho, parabéns, o papai está longe, mas é para pagar esse bolo que você está comendo aí, que esse refrigerante, papai está trabalhando aqui de longe, eu tenho que estar aqui. Ah, eu entendo, pai, então, obrigado e tal. Eu entendo, mas eu não estava junto, entendeu? Sábados, assim como hoje, churrasco com família, casamento, você perde muita coisa. Mas não me arrependo, sabe, foi tudo em função da profissão, e espero que vocês tenham a mesma felicidade, mas saibam que também vão perder aí muita coisa com a família sempre, porque a gente está perto da notícia, nem sempre a gente está perto da família. Importante é que, agora, já numa situação mais tranquila, mais em casa, né? Então tenho podido acompanhar isso, trabalho aqui em São Paulo mesmo, já moro aqui há mais de 30 anos, mas enfim, só que já não vivo nessa viajação tanta, muito menos ou quase nada, né? Viajei para a Copa do Mundo, que aí foi muito legal também, fazer mais uma Copa, foi a 7ª que eu fiz, acho que parei também, já estou afim de pescaria e um bom copo de vinho, mas acho que a próxima já não estarei lá junto da notícia, se possível vou de turista, porque chega uma hora também que a gente precisa pensar um pouco em usufruir a vida, né? Essas viagens todas que fiz a trabalho não eram a trabalho, então não valem como uma viagem de férias, de lazer e tal. Mas, independentemente disso, que podemos falar que vocês escolheram uma profissão que eu não sabia que eu ia me apaixonar tanto, caiu na minha vida, assim, esse futebol que eu fui jogar lá com esse time, me levou a isso. Primeiras vezes que fui lá, fiquei encantado em ver tanto jornalista de áreas diferentes, né? Eu estava em Brasília, então nesse time lá tinha gente, tudo, desde cobra a presidência, um acompanhava o presidente nas viagens, outro cobria economia, outro tinha de cultura, tinha de esporte, e eu ficava encantado em ouvir as histórias deles nas resenhas depois dos jogos e tal, nas viagens que às vezes o time fazia, e que bom que esse chefe lá me ligou um dia e me convidou, porque deu tudo muito certo nessa mudança que eu achava que era radical. Eu aconselho, assim, para quem vai começar na profissão, quem já está, já sabe o caminho que vai tomar. Mas o que eu aconselho para quem vai começar é buscar um rumo. Primeiro, quando eu falo muito com aluno de faculdade, que está ali terminando, não sabe bem o que vai ser, é escolher e imaginar que nem todo mundo precisa trabalhar. Primeiro na televisão, botando a cara na frente das câmeras. Tem gente excelente como jornalista que trabalha atrás das câmeras. Então, muito menino fica ali, nossa, quero ser apresentador do Fantástico, eu quero um dia apresentar um jornal na TV Mirante. Não, calma, não precisa disso. Você pode fazer um trabalho excelente de produtor, de editor, existem muitas funções que podem ser desenvolvidas com talento e dando satisfação. Porque às vezes você insiste em fazer uma coisa, até por vaidade, não, quero ali estar na frente das câmeras, quero ser famoso, as pessoas vão me ver e tal. E não é isso, você não nasceu para aquilo. Então, tem que saber escolher muito bem. E escolher também o tipo de jornalismo que vai fazer, né? Com o que você se identifica. E se é o jornalismo esportivo, que, repito, hoje já muito valorizado, é que você escolha o esporte que você goste, porque o que você tem pela frente hoje? Hoje nós temos, assim, posso falar, não sei como anda a situação em São Luís, mas acho que imagino que é muito parecida, né, no Maranhão todo, como no Brasil todo. A gente imagina que cada vez tem menos vaga para trabalhar. As rádios que vão fechando, os programas vão terminando, tanto na TV como jornais, então,
né? A grande maioria no Brasil todo já não existe. Hoje se sai para trabalhar muito em sites, né? Então você ali pode ter vídeo, como pode não ter vídeo, mas sempre tem, se você gosta da profissão, se você se dedica, sempre tem uma vaga, né? Eu recebo muito pedido, currículo, vai ver se tem vaga aqui, ó, agora não tem, ali não tem. Mas se a gente imaginar que tanto de jornalista que se forma anualmente, como é que vai encaixar isso no mercado que está muito restrito e tal? Mas mercado para advogado, para engenheiro, para médico, também não deve ser fácil. Também não deve ser fácil. Eu não tive essa experiência, porque eu nunca fui advogado, nem médico e tal. Mas as pessoas vão se encontrando. Você sempre vai encontrar um lugar. E para isso, você tem que ter certeza do que você mais gosta. Se você gosta de escrever, se você gosta de falar, né? Qual é a sua... onde está o seu maior dom dentro desse jornalismo? Vai ter. Não é algo que inicialmente é muito bem remunerado, mas eu acho que outras profissões também passam por isso. Então, não aconselho ninguém a desistir antes da hora, não. E encontre o seu caminho que fecha a porta. O jornal acabou. Em geral, os jornais acabaram. Puxa, fechou uma porta imensa. Mas aí você vai olhar, esse jornal hoje está num site. Esse jornal hoje, ele existe, mas ele existe aí de forma eletrônica. Então, se ele existe, tem vaga para se trabalhar nele. Eu vim para cá, enfim, para São Paulo, porque eu achava que em Brasília o campo não era muito bom nessa área. E 30 anos depois eu vejo que é a mesma coisa. Quer dizer, eu não tinha lá no dia a dia como tirar grandes reportagens, buscar grandes causos do esporte brasiliense. Mas tinha, todo dia. Lá tem os clubes, como tem aí em São Luís, como tem em todos os estados. Todo dia tem uma notícia. Um técnico novo chegando, um jogador novo sendo contratado, outro saindo. É uma confusão aqui, uma confusão ali. Claro que se você trabalha num centro como o Rio e São Paulo, você tem clubes que te dão, né, lógico, uma dimensão maior. O que acontece num Flamengo, o que acontece num Corinthians, tem uma dimensão maior do que aquilo que acontece no Brasiliense, lá no Distrito Federal. Mas não deixa de ter notícias. Eu tenho os meus amigos todos que trabalhavam lá, acho que a grande maioria, quem não parou ainda, né, que não envelheceu, não aposentou, continua lá em Brasília mesmo, e, enfim, trabalhando. Sempre tem campo para isso. O fundamental é que você saiba, porque se você entra num lugar errado só para ter o emprego, eu vou trabalhar numa rádio e tal, mas sua praia não é sair falando, você não tem uma facilidade para isso, você é melhor escrevendo, dificilmente você vai ser bem sucedido na rádio. Aí você vai começar a achar que você que não dá certo na profissão. Não, é porque você não escolheu o caminho certo naquilo que você gosta, que se você já está no jornalismo esportivo, você gosta dele. Mas escolha com calma, avalie você mesmo, e é você que vai se avaliar e saber o que você faz melhor. Eu nunca fui tão bom para escrever como os exemplos que eu dei para vocês, de companheiros que eu tinha que escreviam textos maravilhosos. Mas eu era melhor em apurar as matérias, ir atrás das fontes, enfim. Então, cada um encontra aquele foco ali, onde você vai, onde você tem mais valor, onde você tem mais facilidade. E eu adorava chorar com as reportagens dos companheiros sem ficar com inveja disso, porque não tinha dom para aquilo, não adiantava querer escrever poesia. Meu negócio era mais a notícia pela notícia. Então, assim é que eu acho que todo mundo tem que fazer para encontrar esse caminho, e aí você vai ser feliz, vai ser bem-sucedido, você fazendo aquilo que gosta. Fala, Paulo, tudo bem? O Paulo, por exemplo, gosta de fazer cursos, entendeu? Então ele fez esse curso aí para vocês e tal. Cada um na sua praia, né, Paulo? Enfim, a minha história é mais ou menos essa. Acho sim que hoje em dia, por mais que a gente viva dizendo que o mercado é ruim, principalmente com o final aí de
vários programas, são poucas opções, ainda assim existe o mercado. Acho que tão difícil quanto o outro de uma outra profissão. Eu vejo, recebo muita currículo de menino, puxa, mas eu não consigo me encaixar em lugar nenhum e tal. Não, uma hora vai se encaixar. Não dá para sair. Nem um mercado como São Paulo consegue absorver o tanto de aluno que se forma todo ano. Mas e aí? Aí não vai ter mais? Vai fechar as faculdades por conta disso? Não, exatamente. Não. Sempre haverá uma luz no finalzinho do túnel. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vejo gente que precisa trabalhar em outra função, até encontrar algo no jornalismo esportivo, mas vale a pena, vale a pena. Não desista ou não, que eu acho que é uma carreira muito saborosa, vamos dizer assim. É isso, Paulo? É isso. Obrigado. Vou passar a palavra para os nossos colegas, que é uma pergunta, comentário. A regra é só ser breve. Obrigado. Não, fiquem à vontade, fiquem à vontade. Brevíssimo. Está dando para ouvir, Mauro? Ah, estou ouvindo. Legal. Como você se declarou agora o repórter da beira do campo, na beira do campo, como é que você olha o vínculo trabalhista do árbitro de futebol? Preferencialmente, sem muita poesia, embora eu acho que repórter da beira do campo já é muito poético. Como é que eu vejo que o vínculo... O vínculo trabalhista do árbitro de futebol. Acho que aqui a questão da profissionalização não dá. Não, então, a profissionalização é o vínculo. Eles já são profissionais, muitos cursos, estudaram, mas um vínculo profissional, né, com as federações, como é que você vê isso da beira do campo? Você olha para o árbitro e vê lá quem? Um vínculo trabalhista. Né? Legal, vínculo trabalhista legal. Qual é a notícia? Não, então, você falou para o Paulo aí que não é sobre a profissionalização, que é algo muito discutido, né, hoje em dia, a profissionalização dos árbitros, se eles vão melhorar a partir do momento que passem a viver só daquilo, né? Porque muito árbitro é que nem jornalista esportivo, que eu acabei de falar aí, precisa trabalhar em outra coisa até conseguir se firmar, né? Os árbitros também, a grande maioria, não consegue viver só da arbitragem, né? Não sei se ela vai melhorar na medida... Quer dizer, quem defende acha que ela melhoraria muito na medida que eles passem a viver só disso. Eu tenho dúvidas, que eu acho que muitas coisas são interpretativas, e estando ele dedicado a semana inteira só àquilo, ou não, ele pode também ter uma interpretação diferente da gente. Entendi muito bem a sua pergunta, como o repórter na beira do campo vê o vínculo do árbitro, é isso? Exato. Em relação às federações, provavelmente, né? Isso. Ele trabalha para a federação, né? É sorteado, vai para aquele jogo, mas, sob o ponto de vista de vínculo trabalhista, vamos lá, quebrou a perna apitando o jogo. Qual é a assistência trabalhista via federação? Mas você vê isso na beira do campo. Então, eu acho que o que eles querem, exatamente, quando eles falam em profissionalização, é ter esse tipo de respaldo, né? Eu acho que hoje, se ele quebrar a perna, ele vai para casa e a federação não dá muita bola para ele, não. Ele vai deixar de apitar os próximos jogos e quando não arrumar essa perna. E eu não sei como é esse vínculo, para te dizer a verdade, mas acho que ele não existe. Eu acho que a luta deles é exatamente para que exista uma profissionalização, para que eles tenham aposentadoria, né? Que eles paguem os impostos corretamente, mas no final possam até se aposentar. Hoje não existe isso, eles não têm vínculo nenhum, a federação não paga nada para eles. Quando ele chega na idade lá, que não pode mais apitar, saiu, acabou. E aí ele vai trabalhar em outra coisa. Eu acho que esse vínculo é quase nulo,
Tomara que, se você for um árbitro, você não quebre a perna, não, porque acho que não vai ter muito apoio, não, viu? Não vai ter apoio financeiro da federação, não. Às vezes, esse vínculo ele é bem perigoso também, né? Eu não gostaria que eles tivessem muito vínculo com a federação, eu gostaria que eles se organizassem, tivessem uma entidade que desse respaldo a eles, porque ficar muito na mão de uma entidade como uma federação assim de futebol pode ser perigoso, pernicioso, não sei. Eu prefiro que eles tenham a entidade deles. Você vê que luta que foi, né, para árbitro conseguir fazer uma propaganda, usar uma camisa com uma propaganda, e aí nem todo mundo concorda, enfim, é difícil. Agora, eles deveriam ter curso também de jornalismo esportivo, dentro do curso de arbitragem, para que consigam ter mais ética e mais imparcialidade. Nem todos conseguem. Maravilha. Próximo da fila. Marcos Luiz, vamos lá. Mauro, ouvindo aí, então, tranquilo, né? Tô ouvindo. Como é que você chama? Daqui a pouco sobre imparcialidade. Acaba de falar. Marcos Vinícius, aqui em São Luís. Você falou sobre imparcialidade. E que, no caso do jornalismo esportivo, é meio complicado, se trata de clube, de futebol. Eu te pergunto o seguinte, de acordo com esse tema da imparcialidade do clube, como é que essa paixão clubística influencia na verdadeira informação? Então, olha só, Marcos, é difícil a gente imaginar que aquele menino que desde criança queria ser jornalista esportivo, e aí vamos falar de futebol, que é a maior paixão nacional. Eu costumo dizer que é a segunda maior paixão nacional, né? A maior paixão nacional acho que ainda são as novelas, né? Mas a segunda paixão nacional é o futebol. E aí o menino cresce, ele torce lá para o time dele, e aí ele vai para a faculdade, ele continua torcendo para o time, aí ele faz jornalismo, mas ele continua torcendo para o time, e aí, de repente, ele tem que falar sobre aquele time. É muito difícil. Eu sei disso. Há quem declare o time e há quem não declare. É muito difícil ter alguém envolvido no jornalismo esportivo, comentando principalmente futebol, em qualquer função, repórter, comentarista, narrador, produtor, que não tenha um time no coração. É muito difícil, né? Eu brinco com todo mundo que eu só gosto da seleção brasileira e claro que ninguém acredita em mim, não é para acreditar mesmo que todo mundo tem. Mas é um time. E às vezes você acaba até sendo mais cruel com aquele seu time do que simplesmente fazendo elogios, né? Porque quando o time não está bem, bom, você veja agora o que eu passo. Eu não sou Flamengo, mas você vê o que está acontecendo lá, vê o que está acontecendo com o Vice Pereira lá, né? O nosso... Nem Vice Pereira ele é mais, porque agora ele foi terceiro lugar na Taça Guanabara, não foi nem vice, então não dá nem para chamar o VP mais de vice. Mas, enfim, você imagina, o maior time que tem mais apaixonados no Brasil, falam que são 40 milhões. E um trabalho rodeado de torcedores do Flamengo, e que não sabe se choram, se metem o pau para melhorar. Aí, time de futebol é que nem filho, né? Só o pai pode falar mal, entendeu? Se o vizinho fala, você fica bravo. Você sabe que o seu filho está errado, mas deixa você corrigir e você criticar. Se vem alguém falar do seu filho, você fala, isso aí já fica chateado. E com o time é assim também. Você começa a falar muito mal, o Flamengo tá ruim mesmo, tá uma porcaria, não sei o quê, bibibiu. O cara lá do outro lado, ele torce pro Flamengo, ele concorda com você, ele acha mesmo que o time tá ruim, mas se você falar muito, ele já vai lá e critica você na rede social. É difícil. Eu fiquei 30 anos na beira do campo, fiz jogos do meu time, claro, ganhando e meu time perdendo. E eu fazia aquela cara de paisagem, assim, né? E dentro tava um turbilhão, né? Aí o meu time sofria um gol e eu por dentro, puta que pariu, que cagada desse goleiro e tal, mas ficava quietinho, né? Esse goleiro frangueiro, o que ele fez e tal, mas eu falava comigo mesmo, quietinho e tal. E quando saiu um gol também, eu vibrava só por dentro. Eu aprendi mesmo a fazer cara de paisagem, 30 anos ali na beira do campo, eu só me manifestava quando era seleção, porque aí é Brasil, aí dane-se. Eu adorava estar atrás do gol ali, principalmente se fosse do lado de argentinos, para eu gritar na cara deles. Mas no lado do campo, nossa,
Passei muito, engoli muito sapinho ali quieto, como vibrei muito. Eu aprendi, mas eu tinha colegas, assim, que choravam em campo. Eu tinha um colega que é um ótimo repórter, por sinal, não sei se hoje ele está na Record ou na Bandeirantes, quando era uma final que o time dele perdia, ele chorava ali dentro de campo e não tinha condições emocionais de escrever sobre o jogo. Aí um dia ele me contou que ele voltava para a TV, depois de chorar ali, chorava como torcedor normal da arquibancada. Imagina, você está ali para analisar um jogo, você é um jornalista, você vai ter que escrever sobre aquilo, aí você chora, você se descontrola emocionalmente. Aí ele falava que sim, que ele ia, depois lavava a cara, tal, ia para a TV. Na época eu me lembro que era Bandeirantes, hoje eu não sei onde ele está. Aí ele assistia, ele pôde se recuperar, respirar 1000 vezes, sofrer. Ele ia assistir o jogo novamente, com a fita, para a partir daquilo que ele ia escrever. Então ele saía de lá às 6 horas da manhã, um jogo que tivesse sido à noite, porque só depois ele tinha condição emocional. Aí não dá, né, gente? Aí não dá. Aí, assim, não dá para trabalhar nesse nível, né, de envolvimento. Então, eu nunca tive, não. Eu gostei lá meu time, nunca gostei de manifestar, porque acho que também o torcedor que estiver ali do outro lado vai sempre achar assim, esse cara torce para esse, por isso que ele está falando isso. E eu, sinceramente, não acho que eu falo isso porque eu torço para esse time tal ou para aquele time, não. Eu falo que eu comento. Quando o meu time está para ser elogiado, eu acho, tá muito bem. Quando não está, eu aproveito, desço o pau também para ver se melhora. Mas é importante demais tentar ser imparcial. Muito importante. Eu não consegui ter esse tipo de fanatismo pelo futebol. Sei que alguns têm. Não tenho nada contra quem se declara, né? Sei lá, o Mauro Betti é palmeirense aqui. Todo mundo o conhece, ele é um belo jornalista, e sabe, quando ele tem que falar bem do Palmeiras, ele fala, quando tem que falar mal, ele fala, e assim sobre os outros clubes. Porque a outra coisa que você precisa ter no jornalismo, senão você não sobrevive, chama-se credibilidade. As pessoas têm que estar naquilo que elas estão lendo ou estão ouvindo, que você está falando, falar, se o fulano falou, é porque ele apurou para falar. Então, para ter credibilidade, você tem que dar a notícia correta. A notícia correta é aquela notícia que você não só ouve de alguém, já sai contando, abrindo a boca, sem ir atrás para apurar. Ouvir mais de uma fonte de um lado, uma fonte do outro, uma a favor, uma contra, você pesar e colocar. Então, quando você faz esse trabalho correto no jornalismo, que é a apuração, você dá a notícia correta. E quando você dá a notícia correta, você ganha credibilidade. Então, mesmo que ele saiba que você torça para aquele ou para outro time, quando você estiver falando ou do time dele ou do seu time e tal, ele vai falar, esse cara aí está falando porque é isso mesmo que está acontecendo. Eu confio nele, porque certamente ele apurou isso. É fundamental. Porque se você fala na TV, pessoas estão lá, milhões de pessoas do outro lado estão te ouvindo, e não estão acreditando naquilo que você está falando, aí sua carreira só pode ir de mal a pior. Então, credibilidade também anda muito junto da imparcialidade. Obrigado, Mauro. Queria registrar aqui a presença da professora Marília, que a gente tinha registrado, também ministrou o nosso primeiro módulo, a Marília. Oi, muito prazer, grande abraço, muito prazer. Aí, pela ordem, Jonatas, Otávio e Maxwell. E Patrícia. E Gustavo. Show. Vamos lá. Todo mundo sendo bem breve, teremos tempo. E Rafael. E Jesus, no botão. É assim, vamos lá. Agora, primeiro. Então, a professora deu uma boa sugestão. Jonatas e Otávio já fazem ao mesmo tempo. A pergunta. Tá, eu vou tentar ser mais curto nas respostas, porque as perguntas são curtas. Eu é que estou me alongando muito. Mas podem me interromper também, enfim, tá? Fiquem à vontade. Vamos lá. Bom dia, Mauro. Tudo bem? Tudo. Meu nome é Jonatas, eu sou professor de Educação Física aqui no estado. Né? Você torce para quem? Sampaio Corrêa, mas tive uma influência muito grande na infância pelo Vasco da Gama. Né? Então... E aí, depois de entender um pouquinho sobre futebol, né? Eu precisei voltar às origens, né? Para poder
torcer pelo Sampaio. Mas a intervenção nem é essa. Sou professor de educação física, vim aqui para o curso por conta de curiosidade, e muitas das pessoas que compuseram e vão compor esse curso aqui, eu tenho uma admiração muito grande por elas, né? Sim. Mas, como com a questão de pandemia, nós, professores, a gente passou por uma situação de ter que se envolver com as tecnologias digitais, né? Para poder fazer as aulas à distância, fazer com que o aluno se importasse em assistir aquela aula ali, que, na maior parte do tempo, era muito maçante. Sim. E, nesse sentido, nesse contexto, a minha pergunta é, né? A pergunta é o seguinte: como que tu observou, lá do processo da tua formação no jornalismo, como que tu observou esse processo do jornalista com envolvimento com as tecnologias, com algo técnico, a câmera, o computador, a máquina de datilografar, seja qual for a tecnologia, para esses períodos mais recentes? Então, assim, como que isso aconteceu? Porque a gente tem atualmente, né? As pessoas estão indo para a internet, para o YouTube, os professores estão tendo que conhecer as tecnologias, então, como que tu observou isso daí? E a segunda pergunta é o que tem chegado de Sampaio para ti, né? Qual é a avaliação que tu faz do Sampaio atualmente? É isso, obrigado, Mauro. Bom dia. Bom dia, bom dia. Eu vou começar pela segunda, porque eu tive aí em janeiro e tive a oportunidade de conhecer o presidente, que foi lá ao prêmio do Mirante, o presidente do Sampaio estava lá, e ele me deu grandes notícias. Ele está bastante animado aí, né? Eu acho que em breve, se já não está no processo de uma SAF, mas acho que a saída para os times todos que sofrem, né, com o problema de diferença de grana, porque é muito difícil, né, você com uma receita como a do Sampaio, você querer bater de frente com um time como o seu Vasco, por exemplo, né? Porque, claro, o nível de investimento é outro e tal, e quanto mais dinheiro você tem, times melhores você vai conseguir ter, jogadores mais talentosos, então muitos estão partindo para essa SAF aí, né, recebendo dinheiro de fundos. Eu espero que isso dê certo no Brasil, para melhorar o nível geral, inclusive, do seu Sampaio. Com relação às tecnologias, você tocou num ponto muito interessante. Eu também sou muito raiz, né? Também não sou ligado aqui. Minha filha reclama que eu não fico publicando muita coisa no Instagram, que hoje em dia tem que colocar, escrever no Twitter. Eu não escrevo no Twitter há muito tempo. No Instagram, publico lá uma coisa ou outra. É muito forçado também pela minha filha, as pessoas... E é importante. Eu acho que a própria ESPN, onde eu estou, o próprio veículo de comunicação que você está, quer que você divulgue as coisas de lá, faz parte hoje da vida também do jornalista, esse tipo de coisa. Quando eu saí da Globo, pensei em fazer YouTube e tal, acabei não concretizando a ideia, e aí me veio um convite para fazer o que eu já fazia formalmente na Fox, e eu não fui para essa área. Mas com a pandemia eu também passei por esses perrengues aí, não foram só os professores, não. Você tem que aprender a entrar no link aqui. O Paulo hoje vou te mandar um link aí pelo Meet, não sei o quê, tem o Zoom, tem aquele outro. E fiz programas aqui, né? Nós passamos mais de um ano fazendo programa aqui de casa, sentadinho onde eu estou. Só tirava aquele quadro ali atrás, ó, que dá reflexo na luz, tá vendo? Eu, minha mulher que estamos ali, e tem um negócio de um dedo ali, deixa eu ver se eu não tiro. Tem um dedo ali que parecia que virava um chifre na minha cabeça. Então tem que arrumar o cenário, você tem que... o dedo está aqui do lado, assim, agora. Mas, enfim, no início sofri também, e até hoje eu não domino muito bem isso. Mas é algo com que cada vez mais iremos conviver, né? Você vê a distância que nós estamos, e eu falando com vocês daqui de São Paulo, vocês aí, a gente se vendo e falando, e isso virou agora, por exemplo, antes a gente tinha que sair, ir lá na Europa para fazer uma boa entrevista com o jogador. Isso tem um custo, né? Emissora. Hoje em dia, depois que acostumaram a falar, não, abre um vídeo aí que vale a mesma coisa, tanto faz se o jogador está aqui em São Paulo, no clube dele, está no Maranhão ou lá na Inglaterra,
Ninguém quer. Convencer hoje. Você tem que ter uma bela pauta para se convencer a sua emissora a gastar um dinheiro e te mandar para lá. Você, um cinegrafista, às vezes um produtor. E não dá mais para ir lá fazer só uma entrevista e voltar. E isso acontecia antes, porque era a única maneira que você tinha de entrevistar um jogador que está lá na Premier League. O cara está lá, vai passar o ano todo lá. Ou você esperava ter férias para ele ir para o Brasil o ano todo, ou você ia atrás. Principalmente se ele se machucasse, tivesse uma coisa que era uma notícia, né? Tinha que ir até lá. Hoje não. Abre aí, ó. Abre um Zoom aí, abre uma casinha que nem o Paulo abriu aqui para mim, manda um link e você entrevista. Eu, claro, sempre gostei de estar ali pessoalmente, olhando nos olhos, falando frente a frente. Mas hoje até é treino, você não vê treino, os clubes mandam as imagens que convém. Seleção brasileira, quando treina, a própria equipe da seleção que faz um resumo ali só do aquecimento, porque o técnico não quer mostrar a parte tática, e assim acontece com os clubes também. Outra coisa que está dificultando para a gente é que o clube contrata um jornalista e ele entrevista o craque do Sampaio e manda para veículos de comunicação. Então, todo mundo tem a mesma entrevista. Então, para você dar um furo já fica muito mais difícil, fica muito globalizada. Vem mesma entrevista com pergunta que convém ao clube, não é uma pergunta feita por você, pergunta que convém a quem está gravando, e esse cara é do próprio clube. Então, a gente está tendo que engolir esse tipo de mudança, mas essa tecnologia vai para cima dela, aí você tem que aprender uns termos em inglês. Claro que se você falar inglês, já vai facilitar muito, porque hoje você pode entrar através da internet, você tem uma facilidade de entrar em todos os sites do mundo inteiro, se você dominar o inglês, obviamente, vai ser uma facilidade e uma oportunidade de aprendizado, e se não dominar, pelo menos aprende a usar lá o tradutor. Cola e copia traduzindo. Mauro, obrigado. Valeu. Obrigado, Paulo. O Otávio Maxwell fazendo obra em dupla. Fala, Bom dia, Mauro. Bom dia. Tô. Meu nome é Otávio. Eu queria saber, eu tenho percebido uma tendência, corrija se eu estiver errado, de uma certa satirização dos programas esportivos, especificamente em TV aberta. Claro que em TV fechada, há poucos anos atrás, a Fox Sports iniciou esse tipo de programa, o próprio esporte interativo, mas visivelmente em TV aberta, a discussão mais séria está sendo deixada de lado. E não falando isso de forma negativa, a questão do entretenimento é sempre necessária também. Mas a nível de alcance, porque querendo ou não, a TV aberta alcança mais que a TV fechada. Não seria interessante ainda ter alguma programação mais técnica do nicho esportivo, para poder atrair não só futuros jornalistas, mas futuras pessoas que seriam importantes dentro do esporte, como dirigentes, treinadores, algo não só voltado para o entretenimento. Maxwell, primeira hora. Tudo bom, está me ouvindo? Sim, tô. Eu queria saber como é que funciona a comunicação, como está escalado aqui para anteriormente na Globo, agora na ESPN, como é que funciona a comunicação entre vocês e a pergunta acho que é inevitável aqui. Qual o time que mora lá? Qual tipo? Desculpa. Que você torce? Sim, eu torço para o Sampaio também. Mas é o seguinte, eu gosto muito das cores do Sampaio, né? É muito legal essa camisa aí, ela é bem diferenciada mesmo. Isso eu estou falando sério, é bonita mesmo. Olha só, respondendo primeiro ali do Otávio, eu sou muito raiz, Otávio. É Otávio, né? Não é isso? Otávio, eu também sou muito raiz, eu sou muito antigo para isso. Não me agrada esse tipo de programa, não me agrada. Acho divertido, mas aí ele podia virar programa de humor. Eu vivi várias fases nesse tempo todo. Eu entendo que o entretenimento passou a fazer parte do jornalismo esportivo. Eu entendo que o business é importante, né? Tem que ter dinheiro. Então, houve uma mescla num período. Quando eu comecei lá atrás, não, os programas eram só sério, tudo muito sério, BBB, notícia séria e tal. Aí o humor foi chegando e as pessoas acharam que fazia parte mesmo, porque era
para atrair um público que só não gosta. Pegar mais gente, né? Porque nem todo mundo gosta daquele esporte e tal, então você dando uma brincada, uma quebrada, você conseguia ter um público mais abrangente ali e tal, mas eu acho que houve sim um desvio de rota aí que não é legal, ficar só com o entretenimento. Faz parte, ok, mas eu sou muito raiz para isso, eu acho que você tem razão, acho que podemos conviver com programas mais sérios. Eu passei por vários tipos. Gente, tinha uma época que, assim, no intervalo do jogo, começaram a perceber, porque tudo é feito através de pesquisa, nada é por acaso, né? Começaram a perceber que a mulher, o marido estava assistindo o jogo, mas a mulher não gostava do jogo. Aí, no intervalo, 15 minutos, ela mudava para o Silvio Santos, aqui em São Paulo. E aí passava dos 15 minutos, né? Porque aí começa um quadro lá, não sei o quê, quando voltava já estava 10 minutos do segundo tempo, que o marido voltou lá com a cerveja dele do banheiro e pedia resultado. Vamos fazer alguma coisa no intervalo para segurar essa mulher e ela não colocar lá no Silvio Santos. Mas o que pode ser feito? Vamos botar jogador na cozinha. Então, a gente passou a ter matérias, por exemplo, num período, eu cansei de ir com o jogador para ele fazer um macarrão, ele fritar um ovo, que ele nem sabia fritar um ovo. Então você vê, e tudo isso apurado por pesquisa. Vamos segurar aquele público que no intervalo vai para outro canal e demora para voltar, porque o outro canal pode estar interessante. Claro, não durou 6 meses, né? Tem tanto ovo frito para lá e para cá que não era isso que ia segurar as mulheres, aquela mulher que não gostava, no caso, a mulher que não gostava do futebol e que tirava o marido daquele canal. Quando o Thiago Leifert chegou aqui para fazer um Globo Esporte diferenciado e tal, sem TP, sem ler, ele gostava, assim, de um pouco de humor, de entretenimento. Mas ele, por exemplo, me chamou e falou: Mauro, eu sei que não é a sua praia isso. Você continua fazendo do jeito que você faz. Eu vou pegar aqui o Ivan Moré, esse ou outro e tal, e vamos fazer uma coisa mais solta com esses outros repórteres, porque não combina. Eu falei: olha, Thiago, não combina mesmo. Sabe, com a minha cara ali, eu sempre tentei passar credibilidade. Eu gosto até de bom humor, de uma piadinha e tal, mas não no ar. Então, ele entendeu isso desde o começo e tal. Aí ele fez uma escola ali que alguns chamaram de, como é que é? Laifetização. Exatamente, laifetização do esporte, achando que estava indo muito para o lado do entretenimento e pouco para a notícia. Eu não acho, não. Acho até que ele também preservava o que era notícia, mas foi uma linha que ele tomou e que jornalistas assim mais da antiga não gostaram. Enfim, o tal do meio termo, né? Tem que chegar e é difícil. A comunicação entre as emissoras, é isso, Marcos? Vocês se comunicam, hipóteses de emissoras diferentes, trocam pautas? Não. Assim, as chefias acho que não trocam pautas, não. Cada um quer fazer tudo com exclusividade, né? Cada um faz a sua, se puder, esconde. Agora, tem gente... Não, às vezes tem gente que trabalha em 2 emissoras, né? Isso é comum. Tem editor que trabalha numa e trabalha na outra, aí pode acabar vazando, né? Não que ele vá ser um X9 da vida, mas assim, o cara sabe que de manhã ele está ali editando uma matéria sobre um assunto, teoricamente, seria exclusivo daquela emissora. À tarde ele vai trabalhar na outra. Aí não sei, às vezes ele fica tentado a dizer para o chefe lá da outra: ó, os caras lá estão fazendo isso aqui, vocês foram atrás, já viram isso e tal. Mas, em geral, acho que cada um tem que fazer a sua. Agora, na rua, lá na convivência de repórteres, em todas as coberturas, eu sempre troquei figurinha com todo mundo. Eu, assim, claro, a não ser que seja uma coisa muito exclusiva, você não vai contar antes de você dar a notícia. Mas você acaba tendo companheiros, parceiros, que se tornam amigos mesmo. Então, hoje, por exemplo, eu já troquei muita figurinha na rua com o Oswaldo Pascoal, hoje eu trabalho do lado dele, comentando, entendeu? Fernando Fernandes sempre foi da Bandeirantes, então é um concorrente meu, mas
às vezes eu estou cobrindo uma seleção brasileira com ele, ele tem umas fontes, ele é ligado a alguns jogadores, eu sou ligado a outros. Pô, tá acontecendo alguma coisa. O fulano vai mudar o time, o técnico. Pô, checa lá com os seus, eu checo aqui com os meus e a gente troca uma figurinha, entendeu? E vê, tá chegando um acordo, vai mudar mesmo, o fulano lá acho que saiu do time e tal. Então, assim, entre companheiros repórteres ali, eu acho que há sim isso. Agora, as emissoras não, né? Cada um faz sua pauta e se possível, dá com exclusividade. Patrícia e Pedro. Bom dia. Bom dia. Seguinte, eu queria saber, porque eu faço cobertura estatística de alguns jogos e tal, e eu sei que para as grandes empresas existe muita coleta de dados, questão de segmentação, de audiência, né, saber o que o público procura, né, e também como isso pode afetar a questão do jornalismo. Então, o que eu queria saber, na verdade, é até onde essa coleta de dados, de estatísticas, de dados sobre clubes, até onde isso afeta o trabalho do jornalista profissional, né, e para onde é que isso vai, tipo, o futuro dessa questão da coleta de dados, de saber o perfil do consumidor, né, isso, como é que você acha que vai mudar o jornalismo aí, na tua opinião? Patrícia. Bom dia. Bom dia. Perguntar específico mais sobre a tua carreira profissional. Já tem mais de 30 anos de carreira, você deve ter vivenciado muita coisa ao longo desse tempo. Qual foi a situação, assim, no vivo, ou num programa ao vivo, ou numa cobertura de um jogo mais delicada que tu já viveu? E como é que tu soube se sobressair naquela situação? Vamos lá. Primeiro a história dos scouts aí, das pesquisas, né? Eu sou estatístico, mas nunca trabalhei no IBGE. Eu não sei como é que eles fazem. Tenho uma noção de como é feita essa pesquisa, mas não sei exatamente como é. Eu adoro, né? Eu gosto de scout, eu gosto de número, acho que vem nessa minha formação. Nem sempre os números refletem o que aconteceu no jogo, porque o jogo é resultado e é um jogo, né? Então não adianta você ter 70% de posse de bola se você chutou menos do que o outro de 30 e o outro fez 2 gols, você perdeu o jogo. Mas eu acho que esse número ainda é representativo, ele serve para alguma coisa, serve até para mostrar falta de efetividade. Então eu olho, puxa, ele teve 70% de posse de bola e só chutou 3 vezes. Então está faltando eficiência. Então dá para você também analisar. Ele perdeu, porque o outro foi mais eficiente. Ele deu um chute só e ganhou de 1-0. Mas isso também mostra alguma coisa. Então, eu gosto muito desses números. Eu acho que eles não deverão acabar. Eu acho que cada vez mais a gente tem visto, são sites, enfim, se especializando e esmiuçando esses números, né? Hoje, sabe, daqui a pouco vai ter quantas vezes o cara coçou a orelha durante o jogo, quantas vezes o cara agachou para amarrar a chuteira, porque tem tudo, né? Escanteio, bola cruzada e tudo. E eu acho muito legal, eu acho que isso vai continuar cada vez sendo mais aprimorado e mais útil. Eu acho útil. Não dá para ficar só jogando número. Eu me lembro que a gente recebia uma pesquisa, e tem até hoje, você vai fazer um jogo fulano contra o Beltrano, você tem lá os dados, quantas vezes já jogaram, quantas vezes não sei o quê e tal. Mas tem uns que são uma bobagem e as pessoas falam, vai jogar, sei lá, o Sampaio Corrêa contra o Juventus aqui da Moca. Aí fala assim, há 82 anos o Sampaio Corrêa não vence o Juventus. Então fala, mas jogou uma vez. Aí você vai olhar, jogou uma vez, empatou ou perdeu. Esse dado, entendeu? Então você tem que só falar, eles só jogaram uma vez e foi empate. Há 80 anos. Não falar assim, há 80 anos que ele não vence. Mas peraí, mas jogaram quantas vezes nesse período? Nenhuma. Só teve um jogo. Então é um dado bobo. Mas vem, nas pesquisas que a TV paga para receber, o cara põe lá. Há 84 anos, Sampaio Corrêa não vence o Juventus. O único jogo foi em 1900, tarará, então foi 0-0. Mas então tá bom. Ou foi 1-0 para o Juventus. Então é coisa que não faz sentido, mas enfim. Mas tem números que são ótimos. Sobre situações, você me perguntou, nossa, já passei muito apuro.
assim, ao vivo, né? Eu tinha uma técnica de fazer ao vivo, eu passei a ser escolhido para fazer jogos na beira do campo, porque, na maioria das vezes, pelo menos, eu mostrava bem tranquilo na hora de entrar ao vivo. Não é muito fácil e ter um tempo limitado para falar, não é que nem aqui, que eu estou falando à vontade, vocês falando à vontade. Você vai entrar num vivo, o cara fala assim, tem 40 segundos. Então é 40 segundos mesmo, entendeu? Porque vai entrar outra coisa. E aí você tem que preparar, resumir aquele texto. Eu não gostava muito de escrever para não me prender nas palavras. Eu gostava de memorizar mais ou menos os tópicos que eu queria falar naqueles 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos, depende. Mas muitas vezes entrei para falar 30 segundos e você tinha que dar uma resumida. E às vezes em cima da hora, o cara fala, estou aqui, agora você tem 30 minutos. Fala, pô, mas eu preparei para 30 segundos, eu vou dar uma enrolada, enfim. Mas tive situações de chamar... me lembro logo que eu cheguei aqui, nem era no esporte, eu estava fazendo eleição, e aí eu estava com o microfone assim, chamei de volta no estúdio e não foi. O diretor de TV não cortou, eu fiquei ali com cara de paisagem e não sabia que eu estava no ar, eu pensei que já tinha voltado. E aí nosso entrevistado não tinha aparecido, tinha uma produtora do lado, eu peguei e falei com ela, putz grila, esse cara não veio e tal. Ainda bem que falei só putz grila, né? Era para sair uma coisa mais feia, maior, e aí eu ainda estava no ar. Aí quando eu cheguei na TV, nossa, tinha várias versões, que eu tinha xingado a mãe de não sei quem, era só um putz grila. Enfim, acontece. Quando o Brasil perdeu lá também, o 3-0 para a Holanda, eu entrei em Jornal Nacional, me deu um branco. Eu estava com uma febre danada eu estava com febre, mas não falei nada, era o último jogo da Copa 2014, e eu comecei a falar, porque eu perdi o rumo para onde eu ia. Aquele branco, você não... Aí você dá aquela respirada, aí olha para o papel e já não sabe o que falou, o que não falou, é complicado. Mas conheço casos muito piores. Tem um repórter que estava encostado na parede, o cinegrafista, assim, que fazia um ao vivo no hospital. E ele esqueceu também, deu um branco nele. Aí ele foi agachando, só que o cinegrafista foi abaixando a câmera atrás dele. Foi uma coisa ridícula. Você imagina ele fugindo da câmera, mas o cara pensou... O cinegrafista não estava, acho que, ligado, achou que... Aí foi abaixando junto com ele terminou o ao vivo de coco. É uma coisa... Que dá, gente. Às vezes dá branco e tal, mas, enfim, tem casos e casos. Tem um caso muito interessante que o cara estava esperando aqui, ó, o entrevistado dele estava do lado, ele virado assim para a câmera, entrevistado aqui. Aí ele está esperando, o cara queria levantar para ir no banheiro, o entrevistado. Isso aconteceu mesmo, é verdade, não é brincadeira não. Aí ele fala, bom, peraí que eu vou entrar ao vivo, peraí, quanto falta? 1 minuto? Não, o cara, pô, preciso ir no banheiro. Não, espera aí. Aí ele virou para falar, demoraram, chamaram ele. Pois é, eu estou aqui com o diretor, o presidente, o Sampaio Correia, fulano de... Quando ele virou, o cara tinha levantado para o banheiro. O cara não estava lá. Então, assim... O cara ficou avisando ele, no banheiro. Ele chamava, amigo. Quando ele virou, não tinha ninguém. Ele, cadê o cara? Aí fulano, sabe assim? São muitas situações. Você meter no YouTube aí, você vê os furos, enfim. Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso. Na TV, principalmente, não tem. Uns mais, outros menos. É como andar de moto. Não conheço ninguém que nunca caiu. Tem gente que dá uma raladinha no joelho, tem gente que infelizmente morre, né? Deus me livre. Mas todo mundo cai, né? Não, eu sou bom de moto. Não. Uma hora você encontra uma areiazinha e cai. E na TV também. Você é bom no vivo, você é bom naquilo, mas tem sempre um dia lá que você não está tão inspirado e acontece alguma coisa. Pedro e Rafael. Opa! O Rafael vem aqui primeiro. Mauro, primeiramente, eu gostaria de te agradecer por se disponibilizar por esse momento e ir para a nossa formação aqui, via esse método tão bacana que se criou após pandemia, tá? Exato, é um prazer. Segundo ponto é dizer que você pode não ter uma veia poética,
mística é muito boa, cara. Eu gostaria de ver 2 pontos com você. Um com relação à pandemia, né? O que foi uma análise tua breve, o que foi a pandemia no mundo do jornalismo esportivo, principalmente com relação ao futebol. E a outra, eu tenho certeza que você já fez essa pergunta para algum atleta, para um jogador qualquer, você perguntou lá qual foi o gol que te marcou, que você marcou tua vida, que você acha que mudou tudo, ou então mesmo até mesmo para o goleiro, qual foi aquela que você pegou, que fez você mudar as coisas, né? Que é o teu ápice na tua profissão. E eu pergunto agora para o Mauro, qual foi o teu ápice, né? Qual foi a tua reportagem, qual foi o teu furo, qual foi aquele ponto ápice, a tua tatuagem no mundo do jornalismo esportivo? Rafael. Paulo, bom dia, tudo bom? A minha pergunta, acho que era até um pouco polêmica, falando no comecinho sobre fonte, né? A importância de fonte e tal. E naquela situação com o Neymar, ele tinha uma fonte, né? E segundo que surgiu na época, acabou não se reportando para a Globo que tinha essa fonte. E eu te pergunto, tu acha que teria que sim ter te reportado para a Globo? Se sim, se tu te arrepende de não ter te reportado sobre a informação, e se ficou alguma mágoa pela tua saída da emissora, no caso, mágoa com a emissora. Então, olha só, eu tinha, claro, a minha fonte que ia me dar aquilo com exclusividade, e essa fonte era o advogado que passou a não trabalhar mais com a menina lá. Então, eu perdi a fonte. Por que eu demorei para avisar? Porque primeiro eu queria ter a notícia. Quando eu tivesse a notícia, evidentemente, eu não ia pegar o microfone e sair falando sem passar por lá. Só que aí eu perdi a notícia vazou de outra forma, com outro advogado e tal, mas a TV entendeu que eu deveria ter avisado antes. Foi o entendimento dela, eu discordo, sim, porque eu não tinha notícia, eu fiquei guardando até ter a notícia. Então, mas foi o entendimento da direção, e aí eu acabei saindo. Com relação lá a esse gol de placa, não sei, eu acho que assim, minha carreira sempre foi feita com pequenas notícias, sim, sabe? Mas sempre procurando notícias. Informação, esse vai ser um técnico aqui, esse jogador vai para lá e tal. De falar assim, foi essa a notícia. Não sei. Tem gente que acha que eu fiz a última reportagem com a Ayrton Senna no Brasil, por exemplo, né? Então eu falo com estudantes e normalmente eles me perguntam sobre isso, porque eles vão lá fazer uma pesquisa e encontram isso. Cara, não fiz com prazer, mas essa foi meio por acaso, foi uma ordem cronológica, foi a última no Brasil, porque a gente foi fazer uma entrevista com ele após ele ter sofrido, ter passado por uma derrapagem e perdido um grande prêmio aqui no Brasil, atrás de Schumacher, e todo mundo entrevistou ele às 14h e eu entrevistei às 4h, porque nós fomos dar 2 voltas no autódromo, dentro de um carro, para ele explicar, né? Eu tenho imagem de como é que tinha acontecido, e dali ele sai, pega o helicóptero, vai para Guarulhos, de Guarulhos vai para a Europa, e 1 mês depois ele morre lá. Então, apesar de eu ser muito do futebol, fica essa coisa do automobilismo, que eu fiz poucas vezes, só fazia quando acontecia aqui. Só quando acontecia principalmente em São Paulo. Fica marcado. Internamente, assim, porque mais do que dar um furo, tal, como seria até, de repente, essa história do Neymar, mas internamente eu contribuía muito quando precisavam de uma informação, de buscar uma fonte. Olha, o Corinthians parece que vai trazer o fulano, dá uma pesquisada para mim lá. O São Paulo acho que vai demitir o técnico, dá uma pesquisada. Então não eram assim informações estrondosas, mas que tinham muita utilidade internamente, né? E eu acho que é por isso que eu fui ficando tanto tempo lá, porque eu me via como alguém que conseguia, principalmente aqui em São Paulo, com os clubes aqui, obter informações que eram, se não preciosas, mas bem úteis para o nosso ambiente ali, para o nosso departamento de esportes. Para fora dar uma grande notícia, eu não sei. Eu não sei se você perguntou
se eu tive um ponto que eu fui muito feliz, de gol mesmo, assim, de comemorar, de alguma coisa. Foi isso que eu entendi, não? Você era sobre esse aspecto de ter feito uma grande matéria, é isso? Tá bom. A pior de todas foi ter que escrever sobre o 7-1, tá? Essa aí, meu amigo, doeu a alma, tá? Mas foi uma... você sabe que eu estava lá em 2002, né, no 2-0, e na tribuna, não estava no campo, estava na tribuna, cheio de alemães, jornalistas do meu lado, e a gente vibrou demais, né? 2-0, dois gols do Ronaldo. O que foi? Sobre a pandemia, Mauro. O impacto foi sobre a pandemia. Não, só falar que o 7-1, depois eu acho que esses mesmos jornalistas estavam aqui do meu lado, viu? Tinha uns de cabeça branca que nem eu, mas eles estavam lá em Belo Horizonte. Eu acho que a pandemia, né, com todo o sofrimento que ela trouxe, mundial, né, infelizmente, ela mudou muitas coisas, né? Principalmente isso que nós estamos fazendo agora aqui, né? Que já foi objeto de pergunta ali atrás. Esse tipo de relacionamento, né, que mudou demais, para o jornalista buscar fonte, estar lá, ver treino, conversar com o técnico, com o jogador, isso acabou e fez com que, não só empresas, tem várias empresas, eu conheço amigos de outras empresas que hoje eles trabalham mais online do que presencial. Muitas empresas pararam de alugar o escritório todo porque viram que dá para trabalhar de casa, enfim, e estão economizando. E com a gente do jornalismo, acho que teve essa facilidade de que agora você acha natural fazer uma entrevista, que eu citei agora há pouco, lá de Londres, lá da Inglaterra, fazer por vídeo, não precisar ir lá, é bom, diminui o custo, mas eu ainda gosto, eu sou muito raiz desse contato, eu acho que a gente perdeu um pouco nesse sentido, principalmente na cobertura dos clubes, que agora os clubes acham que pode ter a sua própria TV e mandar um vídeo desse aqui, uma entrevista, e que não precisa todo mundo estar lá entrevistando. Então, acho que nesse sentido trouxe modificações, mas nem todas benéficas para o jornalismo. Certo, Mauro. Vou passar aqui para o Gustavo e por outro Rafael do Liverpool. Bom dia, Mauro. Obrigado pela disponibilidade de estar com a gente aqui, compartilhando toda a sua experiência, todo o seu conhecimento. É só uma pergunta, já puxando porque você já falou um pouquinho sobre redes sociais e os avanços tecnológicos. Porque, como você me citou, mudou a relação entre clubes e o próprio jornalismo esportivo, porque o clube virou produtor de conteúdo. Nós tivemos, essa semana, aqui em São Luís, um caso similar que foi o Sampaio contratando um novo técnico e a coletiva de imprensa sendo feita pela própria TV do clube sem liberação de perguntas. Foi ser feita depois, a posteriori, mas inclusive, entre aspas, foi dada pelo próprio clube e é uma situação que não agradou muita gente. E também tem essa questão de todo mundo virou produtor de conteúdo, por rede social, avanço tecnológico, e agora você tem que lidar muito com haters, com críticas, com o pessoal exagerando, passando um pouco da dose. Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa questão, dessa mudança, se para você melhorou, piorou nessa questão dos avanços tecnológicos e dessa produção de conteúdo via clube, via... Rafael. Bom dia, Mauro. A gente começou essa conversa aqui falando sobre o profissionalismo dos árbitros, né, de futebol. E a credibilidade da arbitragem do futebol brasileiro nunca foi das melhores. Né? Mas a gente tem sofrido bastante também com a tal casa de apostas. Né? Então, eu queria a sua opinião em relação a essa influência, tanto que a maioria dos clubes hoje estampam nas suas camisas casas de apostas que patrocinam o nosso futebol brasileiro, se a credibilidade do futebol brasileiro não está em risco com essas casas de apostas. Porque, assim, no estadual já é notório a influência, né, dessas casas de aposta, e recentemente tivemos uma polêmica em relação às últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, e aí já é uma competição de um nível muito maior, com uma influência importantíssima. Então, aonde que a gente pode chegar? E aí me espanta do lado mais negativo, com essa influência das casas de apostas no futebol. Não. Isso é um problema muito sério mesmo. Eu acho assim, eu não sou contra a existência delas. Eu gosto até de brincar num cassino assim, online grátis, mas eu acho que precisa ter regras, né? Precisa ter regras. Todas essas casas de apostas não estão sediadas no Brasil.
né, que não permite isso. E esse risco existe, sim, de manipulação, e você está citando exemplos aí que foram até comprovados já. Então, acho que antes que se ganhe, como eles têm muito dinheiro, os clubes precisam muito de dinheiro, estão sempre precisando, os clubes estão sempre com o pires na mão, e aí eles vêm para... Todo dia tem um bet diferente, né? Bet, ponto, qualquer coisa diferente, patrocinando um clube diferente, porque eles têm dinheiro, os clubes precisam, mas acho que o risco de termos um problema sério existe sim. Eu gostaria muito que isso fosse logo regularizado, se tivesse mais conhecimento de como funcionam essas casas. Você tem toda a razão, porque isso pode manchar, sim, como já tivemos exemplos aí, a competição, né, em si. Com relação à pergunta aqui da frente sobre redes sociais, etc., é isso aí. Hoje todo mundo se sente repórter, todo mundo se sente jornalista, todo mundo quer dar uma notícia. Eu acho que isso não tem problema nenhum. Legal, cara, pode até te alertar, né, te ajudar com isso. Um torcedor comum falar, ó, meu vizinho aqui falou que é amigo do Arrascaeta e que o Flamengo está trazendo um outro uruguaio lá. Ele falou que tal, foi consultar, enfim. Aí você vai apurar, ele pode até te ajudar. O problema é fake news, né? Muita mentira, muita falta de responsabilidade, muita irresponsabilidade, muita gente jogando no ar assim, de qualquer jeito. Isso aí, quem é profissional, quem está no jornalismo esportivo, não pode aceitar, não pode conviver com isso. E tem que conviver. Agora, há uma mudança básica com essa rede social, é isso que você acabou de falar. Sampaio deu uma notícia através de rede social. Então, passou a ser obrigação da gente. Eu falei anteriormente aqui, eu não publico muita coisa no Instagram e tal, mas eu passei a acompanhar presidente de clube, o Instagram do clube, de vários, porque muitas vezes está acontecendo isso mesmo. O Atlético Mineiro, lá atrás, então, com o Alexandre... Nossa, todas as notícias do Atlético ele passava via Instagram ou Twitter. Então, você se via obrigado, quer saber do Atlético, tem que saber por lá primeiro. E isso está virando comum em vários clubes, né? Presidentes se manifestando, enfim, jogadores, contratações. Então, passou a ser, eu acho que obrigatório agora a gente acompanhar tudo isso, porque realmente não me agrada? Não me agrada. Eu gostaria que a gente tivesse um jornalista apurando, tivesse lá entrevistando, mas novos tempos a gente tem que se adaptar. Também não adianta ficar dando murro em ponto de faca. Nosso colega lá, não, qual é o nome? João Pedro, mais aqui o Rodrigo e o Cadu. Três aqui. Bom dia, Mauro. Aproveitando sobre essa ativização do jornalismo esportivo, eu queria saber como é que você vê o boleiro, aquele ex-jogador que participa desse tipo de programa hoje em dia. Às vezes muito criticado na internet, porque não consegue acompanhar talvez jornais mais tarde para fazer outro, mas que, ao meu ver, pelo menos, ele traz uma visão, às vezes, de como estar lá no gramado. A pressão de uma certa partida, por exemplo, eu acho que no caso da Globo, o Casagrande é um excelente comunicador, só que ele é mal utilizado. Eu sinto que o papel dele como jogador, você tem que estar trazendo para o público essa experiência. Por exemplo, ele jogou com o Corinthians, disputar o clássico, disputar o final de quatro chamas, disputar o campeonato brasileiro, uma partida assim. Queria saber a opinião. Não, na verdade, a minha questão era justamente essa. Tu falasse, eu sou o Cadu, bom dia, para que tu falasse para a gente como é a relação de vocês, jornalistas, com o ex-atleta. Muitas vezes, esses ex-atletas, eles têm, com certeza, mais abertura com os atuais jogadores, então eles podem trazer mais notícias. Como é a relação mesmo no dia a dia dentro da redação? Rodrigo. Bom dia, Mauro. Sendo bem breve na pergunta, para deixar bastante tempo aí para responder. A tua carreira foi toda pautada praticamente em ser repórter, né? E hoje tu tem uma nova função de comentarista. Né? Eu queria saber de ti, o que tu teve que trabalhar mais, o que tu teve que trabalhar de diferente, né, para essa nova função de comentarista
E aproveitar, claro, para deixar aquela dica valiosa para a gente que está querendo seguir nesse rumo aí também. Aí só um parênteses, aí a gente faz só com o seu Denis Pinto e a Natália, para encerrar, porque o Promessa com o Mauro, a Dona Jesus também. Aí eu vou caçar. Vamos lá. Onde é que tá? Vou começar, deixa eu começar pela última aí, né? Sobre, para mim foi um susto quando me convidaram para ser comentarista. Eu, a princípio, não queria aceitar, não, porque são funções diferentes. Eu assisti muito jogo na beira do campo, muito. Segundo o levantamento aí feito pelo Kleber Machado, talvez eu seja o repórter que mais fez jogos ao vivo no Brasil nesses últimos 30 anos, porque era quarta, domingo, e todas as competições, quando saía de uma, entrava noutra, era Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Copa Libertadores, Sul-Americana, Copa do Mundo e etc. Então, realmente, eu fiquei muito tempo na beira do campo. Você tem uma visão tática ali, olhando, você tem a experiência de ver o que os técnicos fazem, etc. Mas é diferente de você comentar sobre aquele jogo, enfim. Então, eu fiquei meio assustado, mas tinha que pagar boleto, tinha que pagar emprego, os boletos continuavam vencendo. Falei, vou aceitar esse desafio. E aí tentei me preparar, mas foi de forma muito rápida, eu continuo me preparando, né? Não tinha muita preocupação em saber como é que esse time jogava, o outro jogava, eu queria saber quem ia jogar, que jogador ia ser escalado e tal, mas se ia ser 4-4-2, 4-3-3, eu esperava ver o jogo lá, e via, óbvio, estou vendo o time que está com atacante, o outro está só com 2, o time está com 3 primeiro, eu informava, hoje foi, mas não tinha essa preocupação de estudar qual era o perfil do técnico, né, tipo de técnico. Então, assim, primeira coisa, eu comprei um livro do Guardiola, comprei um livro do Klopp, eu comprei livro de Tele Santana, comecei a entender o que eles pensavam um pouco. Então, foi muito radical mesmo, a mudança, e eu ainda estou me aprimorando, e eu prefiro falar sobre o jogo do que estar ali no comentário, porque não é fácil, não. Dica valiosa para você é o seguinte: estuda um pouquinho de inglês. Hoje em dia, com essa internet aí, a gente precisa, cara. A gente tem abertura de tudo, né? Hoje está muito fácil, muito mais fácil. Não é que o jornalismo ficou mais fácil, mas você pesquisar antes sobre um jogador, saber a história, era complicado. Tinha que ter telefone, ligar. Hoje você abre aí, é o cara que está lá na China, você sabe tudo sobre ele. Mas se você souber em inglês, é melhor. Então, dá sempre tempo de aprender. Voltando lá para a relação jornalista-comentarista, ex-jogador. Ali da ESPN, agora que estou nessa praia, tive também na Globo, sempre tive uma convivência muito boa. Cada um agrega o seu tipo de experiência, né? Evidentemente que o jogador teve lá 10 anos dentro do campo, do vestiário, ele sabe de coisas que a gente passa 30 sem saber. Esse dia o Fábio Luciano estava num programa lá e antes de começar e tal, ele estava me contando que ele já tinha saído na porrada com o Fernando Baiano no Corinthians, mas de bater nele mesmo no vestiário, porque ele estava falando que o problema do time era a defesa. Ele pediu para o Fábio Baiano: Fábio, para de falar sobre isso, faz seus gols lá. Aí o Fábio repetiu na terceira vez, ele e o João Carlos foram para o vestiário e encheram o Fernando Baiano de pancada. Eu não me lembro na época de ninguém ter noticiado isso, entendeu? Ninguém passou batida, uma coisa ali no vestiário. Então, a gente, como jornalista, tem experiência, não chupei laranja com ninguém no vestiário, né? Aquela história, chupou laranja com quem no vestiário? Eu acho que tem, sim, muito valor quem teve ali e sabe se comunicar, vai passar. Quando faz isso, o grupo reage desse jeito, o grupo reage daquele jeito. Esse técnico aí não conversa muito com o jogador, os caras não vão jogar para ele e tal. Então, eles têm esse tipo de opinião. Eu estava vendo essa semana uma entrevista do PVC, que acabou de sair do Sport TV e foi para a Paramount, dizendo que acha ele que na TV aberta
sempre vai haver preferência por ex-jogador e não por jornalista comentarista. E ele até exemplificou na Globo que Copa do Mundo, na Globo, só nos anos 80, que a gente teve 2 jornalistas comentando, um deles, infelizmente, também morreu agora recentemente, foi o Márcio Guedes. Depois, o tempo todo, só a Globo fez Copa, só com ex-jogadores, eu não tinha me atentado para isso, mas, enfim, Paulo Casagrande, Falcão, Pelé, etc., e voltou a fazer só com uma jornalista agora, que foi a Neta Rosa. Então, desde a década de 80 até agora, essa Copa de 22, a Globo só usou ex-jogadores para comentar. Eu não tinha pensado nisso. Então, o jornalista comentarista, no caso lá, faz mais em TV fechada, no caso da Globo, no Sport TV. Isso foi uma entrevista que o PVC deu agora. Mas acho que a gente vive bem, cada um na apuração. Eles sim, você falou aí, eles têm mais contatos. Ok, tem mesmo, né? O cara acabou de jogar, ainda mais quando o cara acabou de jogar há pouco tempo. Ele tem lá o grupo de jogadores, o WhatsApp com os jogadores, ele tem o telefone dos caras. Então, ele consegue buscar notícia. Agora, tem um problema que a gente não tem. Que aí, às vezes, o cara fica intimidado, tal, de falar mal. Porque sabe que ele está lá naquele grupo. O fulano jogou mal demais. Vai entrar no grupo de WhatsApp dele um comentário. Pô, fulano, agora que você parou, tá falando mal? Você já teve lá, você sabe como era complicado perder um pênalti. Você nunca perdeu, não? Entendeu? Então, eu posso criticar mais um pênalti mal batido do que talvez um ex-jogador, né? Ele vai falar, pô, eu também já tive lá, eu sei que não é fácil, eu também perdi. E se ele criticar um companheiro agora, que não é companheiro, mas enfim, um jogador atual, eu não tenho dúvida que no grupo dele lá de WhatsApp, de jogadores, enfim, vai vir esse comentário. Parece que você nunca chutou para fora um pênalti também, né? Então, tudo tem prós e contras. Seu Espírito, Natália, Dona Jesus. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Seguinte, trabalho no impresso, mas também comecei pelo rádio. Durante muito tempo fui repórter da emissora de rádio. O impresso, como o senhor falou ainda há pouco, e agora está só em eletrônico, né? Exato. Algumas pessoas pensam que falar e escrever é quase a mesma coisa. E não é. Quem escreve capricha mais no texto. Quem fala é improviso. E, durante o improviso, a gente inventa coisas que acabam sendo, às vezes, até hilariantes. Por exemplo, no rádio, durante muito tempo, eu ouvi muitas gírias. Você sabe muito bem que no rádio, os narradores e repórteres, eles usam muitas gírias. A começar pela bola, que eles chamam de vários apelidos. Aqui no Maranhão, eles chamavam de a moça branca da favela, por exemplo. E hoje em dia, para ser mais antigo, eu vejo termos como um gol de bola parada. E eu fico assim, como é que pode ser um gol de bola parada? Se a bola está parada, não pode ter sido. É verdade. Mas um termo mais antigo, que é um polêmico, que eu sempre escrevo no jornal, ou faço de forma diferente, embora discordando do que é feito no Brasil e no mundo todo, é a questão de uma decisão por pênalti. Todos sabem que a penalidade máxima é uma infração cometida dentro da área por um jogador, a defesa, dentro da grande área ou dentro da pequena área. Claro, é pênalti, assim como existe o escanteio, o arremesso lateral, faz parte da regra do jogo. Quando há um empate, cuja decisão sai na cobrança dos tiros direto da marca penal, se vê no mundo todo, a decisão será por pênaltis. E não é um pênalti. Um pênalti é uma infração. Mas, como já ficou determinado assim, todos falam do mesmo jeito, todos acham que a decisão será por pênalti. O que seria mais correto seria tiros livres direto da marca do pênalti, em vez do pênalti. Como se
vê essa questão? Natália e Dona Lourdes. Bom dia, Mauro. Tudo bem? Tudo bem. A minha pergunta, do que o pessoal estava falando, é mais na questão da cobertura dos outros esportes fora futebol. Que a gente vê, que você trabalha também, é mais uma cobertura do futebol. Como que você enxerga o cenário dos outros esportes fora o período olímpico? Que a gente vê que quando é Jogos Olímpicos, tem uma cobertura maior para eles. Mas fora esse período de Jogos Olímpicos, como você vê essa cobertura dos outros esportes fora do futebol? Bom dia. A minha pergunta é sobre a presença da mulher no jornalismo esportivo. Durante 30 anos de carreira seu, de que forma você observa essa inserção da mulher no jornalismo esportivo até os dias atuais? Porque o jornalismo esportivo é uma área que sempre foi dominada pelos homens, né? Tinha assim, um certo preconceito com a presença da mulher. De que forma você observa até os dias atuais? Vou começar de trás para frente, então, com a sua, um prazer. Acho que ainda existe, sim, preconceito, como existe racismo no Brasil, infelizmente, e a gente tenta amenizar, mas a gente vê no futebol e vê em outros esportes, infelizmente, algo não só indesejável, como horroroso, mas existe, né? Então, se tratando de racismo. Se tratando aí da presença das mulheres, eu vejo muita gente querendo fazer média e dizendo assim, não, elas são muito bem-vindas, mas quando desliga o microfone e fala, pô, não consigo ver futebol feminino, eu não consigo acreditar que essa mulher entende de futebol. Isso acontece ainda assim, ainda há preconceito. Acho que as TVs, rádios, etc., estão tentando agora, de uma forma mais efetiva, mudar isso, dando oportunidades. Essas oportunidades começaram a aparecer. Acabei de citar aí, depois dos anos 80, tivemos agora na última Copa uma mulher, não só uma jornalista, ou um jornalista, mas ainda era mulher, comentando a Copa do Mundo. Oportunidade que a Globo deu, que desde a década de 80 não tinha jornalista, imagina ainda sendo mulher. Mas há ainda barreiras, sim, a serem quebradas. Lá na ESPN, onde eu estou agora, graças a Deus, tem muita mulher muito bem preparada. A maioria, inclusive, apresenta os programas. O programa que eu faço era apresentado pelo João Guilherme, agora é pela Daniela Boaventura, que é mulher e que entende também, que participa de forma maravilhosa. Tem várias lá. Fizeram um programa lá que é um sucesso total, Minas de Paz. Porque, para falar de futebol feminino, que é outra coisa que há muito preconceito, e quando eu comecei, lógico, era muito, muito pior, muito pior. Tínhamos uma repórter aqui que fez sucesso, que entrava naquela época, a gente entrava no vestiário, o jogador tomando banho, e tinha que entrar no vestiário logo para ganhar aquela entrevista. Olha lá, você está coçando a cabeça aí, concordando aí com essa mão no queixo, que você também já entrou em vestiário para ver jogador pelado e entrevistar, né? Não tinha jeito, né? Tinha que aproveitar. Então, você imagina uma mulher entrando ali e tal, e ela foi muito guerreira nisso, mas é uma luta difícil, sim, mas acredito que está melhorando. Não é visto ainda como muito normal, mas hoje já se tem, talvez até por imposição mesmo, de quem, ainda bem, quem tem direito a fazer isso, está impondo. A gente já vê a presença feminina de forma mais efetiva, mas que há o preconceito, ainda há. E muita gente esconde, como a gente esconde preconceito com racismo e outras coisas horrorosas aqui no Brasil. Com relação aos outros esportes, agora eu vou para a segunda, estou dando a volta nas perguntas. Então, é tudo questão de ibope, né? Mas é aquela coisa que eu disse lá no começo, você tem que ir para a praia que você domina e que gosta. Se o seu negócio é vôlei, para que você vai fazer futebol? Você vai fazer vôlei, você vai fazer judô, você vai fazer o que você gosta, vai se especializar nisso, que vai ter valor. Porque para falar de futebol, já tem o mundo inteiro para falar. Mas, por exemplo, as pessoas às vezes respeitam mais quando você vai ver um comentarista de tênis. Por quê? Porque você fala, pô, eu não jogo tênis, eu não entendo disso, eu não sei as regras direito, eu não sei o que é ser bom ou ser ruim. Pô, esse cara aí já jogou ou não jogou, mas
ele sabe do que ele está falando. Aí você até para. De futebol, às vezes você fala, ele pensa isso, mas eu não penso e tal. Cada um pensa, né? Todo mundo é um técnico nesse Brasil e tal. Agora, é uma luta. A gente sabe que quando chega na Olimpíada, aí a gente vai cobrar resultado. Puxa, esse cara chegou em segundo lugar, por que não ganhou? Não ganhou porque 8 anos atrás, que você devia estar lá dando dinheiro para ele, incentivo, tendo patrocínio, ele estava correndo descalço no meio da rua. Aí agora que ele está ali, você queria que ele ganhasse. Ele já teve um mérito danado de chegar ali. Então, acho que falta uma política assim, de incentivo a todos os outros esportes. Agora estamos lá com a Ana Moser, nova ministra aí, tomara que ela consiga desenvolver, porque para o futebol a gente já tem muita gente para cuidar. Precisa desenvolver políticas para os outros esportes, sim, para quando chegar na Olimpíada a gente ter atletas que tiveram uma preparação adequada, né? Às vezes eles não têm, muitas vezes não, na maioria das vezes eles não têm isso, e depois na hora que vão para o pódio a gente quer cobrar resultados. Voltemos agora aos termos antigos do futebol. Mas deixa eu te falar uma coisa, já pensou? Vai ter uma decisão agora, terminou empatado, agora esse título será decidido por chutes diretos da marca penal. O narrador não aguenta, o narrador vai falar, é decisão por pênalti, vamos lá e tal. Ele não conseguiria ir ao pé da letra. E acho assim, tudo nasceu com o rádio mesmo, né? Acho que mais com o rádio do que com o próprio jornal, com as expressões, né? E foram sendo trazidas hoje para a televisão, para tudo. No início lá do futebol, aqui no Brasil, né? No início dos anos 1900, se usava, que também eu nem sempre gostei de usar na televisão, mas às vezes sai, que eram argumentos bélicos, né? Por isso, o artilheiro, fuzilou o goleiro, né? Isso tudo vem lá do tempo da guerra. Muita coisa bélica que a gente usa no futebol, né? Por que ele é o artilheiro? É o cara lá que fazia mais, que dava mais tiros, é por isso, né? E, enfim, muitos termos que vêm disso. Eu concordo com o senhor que poderíamos ter uma coisa mais aprimorada, mas algumas coisas acho que para facilitar, essa do pênalti, a bola parada, enfim, o gol de bola parada, que por sinal é muito curioso, que todo técnico gosta de fazer gol a partir de uma jogada com bola parada, mas não gosta de tomar um gol a partir de uma jogada com bola parada. O gol não pode ser mesmo com a bola parada, senão ela nem entrava no gol, não é isso? Ela ficava parada. É que, assim, vai sendo simplificado. Gol de bola parada, a partir de uma jogada de bola parada, como um escanteio ou um gol que virou só de bola parada, mas é a partir de uma jogada em que a bola estava parada e você teve condição de se posicionar, de se defender e tal. Todo técnico treina para se defender da bola parada e treina para fazer gol de bola parada. E aí, a partir de uma jogada de bola parada, tá? Para ser mais específico. E não tem jeito, não tem uma entrevista. Se foi 1-0, gol de escanteio, o técnico que perdeu ou o jogador vai dizer, não é possível, perdemos com bola parada. Pô, mas se treina para fazer, o outro treina também para fazer. Mas eu entendo perfeitamente que aí poderia ser assim, olha, a partir de... Vou tentar falar isso. Palmeiras faz muitos gols a partir de jogadas que começam com a bola parada. Maravilha. Gente, pelo adiantado da hora, tinha combinado com o Mauro até 11, se você vai ter, mas que bom que ele achou maravilhoso. Foi um prazer, gente. Foi um prazer estar com vocês. Eu sei que cada um tem a sua vivência pessoal, esse negócio de ficar dando conselhos, vocês já estão bem crescidos para isso, vocês não precisam de conselhos, não. Precisam só amar essa profissão, que eu curto muito e repito, para mim aconteceu um pouco por acaso, mas já faz 30 e tantos anos, então esse acaso foi maravilhoso. E vamos torcer para o Sampaio, mas vamos torcer para os outros também, hein, gente? Não, mas o Sampaio é que nem a pergunta que ela fez lá sobre outros esportes, né? Às vezes é difícil também, não é só a falta de política, a falta de divulgação na TV. Porque é a questão do Ibope. Gente, o nosso programa, eu vou dizer para vocês,
nosso programa lá, quando não está transmitindo o jogo, passa o dia inteiro, você liga a ESPN, tem alguém falando lá uma bobagem que nem eu, às vezes. E quando chega o meu horário, as bobagens são minhas. É o seguinte, a gente sempre perde no Ibope, sempre. Se o outro canal estiver passando um jogo, mas pode ser o pior jogo possível. Bola rolando dá mais Ibope do que gente sentada comentando. Você pode estar falando do principal assunto. Agora é o VP, é o Flamengo que está aí, é o assunto do Brasil. E você pode ter o cara lá exclusivo dando uma entrevista. Se tiver jogando do outro lado um time da Série D contra outro da Série D, um campo horroroso, dá mais Ibope. Então, assim... E o que acontece? Você vai transmitir vôlei, vai transmitir basquete, vai transmitir tênis e tal... Não vai dar esse Ibope, não vai dar esse Ibope. Então, cada vez o espaço é menor para os outros esportes. Isso também prejudica na cobertura. O que não significa que você não vai ser uma jornalista especializada em basquete maravilhosa. Tênis, então, era um problema grave, porque você não só sabe a hora que a partida vai começar, não sabe a hora que ela vai acabar, se é uma partida de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas. Como é que você tem uma grade de programação, tem o horário da novela, tem o horário do telejornal, tem tudo. Você coloca um jogo de tênis ali, você vê que o vôlei, eles já interferiram na regra, é para TV. Porque, imagina, entra lá 2 da tarde e vai começar um jogo, maior final do Master aí, de Open, etc., do tênis, começa o negócio... Era para ser 1 hora, vai 2 horas, de repente o jogo com 4 horas de duração e você indo embora, seu patrocinador da novela, do telejornal, tudo indo para o buraco. Então, eles evitam, põem TV fechada, põem canal especializado de esporte. A TV aberta é difícil, mas não significa que não se possa partir para a especialização nesses outros esportes, evidentemente. Gente, maravilha. Queria mais uma vez agradecer a disponibilidade. Tudo aplaudir, né? Não, que isso. Eu que agradeço a vocês. Vou me lembrar, segunda-feira, esse final de semana, vai sair gol de bola parada. Você vai ver na segunda-feira, eu falando assim, pô, esse gol aí nasceu a partir de uma jogada que a bola estava parada. Um abraço para o seu Neres. É Neres? Neres. Seu Neres. Vou me lembrar disso, sim. Agora, decisão por pênalti não tem jeito, não. Vai ter que ser decisão por pênalti. É muito grande para escrever, né? Mas o senhor tem toda a razão. Ao pé da letra, o senhor tem toda a razão, lógico. Não teve um pênalti ali, né? Só se levou a bola para aquela posição. Eu quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar os colegas aqui. A maioria das perguntas que estavam na minha mente para fazer, para você... Tudo mundo fez. Então, restou essa, que era uma curiosidade. Não, tá certo. Uma curiosidade que eu tinha, até porque eu discuti com um árbitro de futebol, um dos principais árbitros de futebol do Maranhão, e ele fica irritado quando dizem que a decisão é por pênalti. Entendo. Por pênalti, não. Agora eu estava falando como é que é por pênalti. Então, eu me recordei. Mas tá certo. Vou passar essa dica para o Carlos Simon, para a Renata Ruel, para ver se eles são mais específicos. A gente vai acabar falando decisão por pênalti, mas eles que são da arbitragem, para eles serem mais específicos nisso. Mas você sabe que a gente vive num país, eu não sei se você ouviu essa semana, né? Falar em pênalti, né? 2 jogadores do mesmo time se trombam e o cara dá pênalti. Assim, é uma brincadeira esse país com arbitragem. Abraço, olha, um prazer enorme estar com vocês. Até uma próxima, viu? Sucesso a todos vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Abração. Valeu, um abraço. Até logo. Valeu. Vamos colocar no grupo. Valeu. Tchau. Gente, queria dizer para